Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar a respeito de como o idoso se sente quando é abandonado pelos filhos. E normalmente, quando a pessoa chega numa idade mais avançada, a pessoa já se sente invisível na sociedade, porque não se sente mais produtiva, os amigos vão se afastando, alguns amigos adoecem, morrem, a família diminui. Então o idoso vai sentindo solitário e muito depressivo. E nessa fase, os filhos percebem que aquele pai idoso ou aquela mãe idosa precisam ser acompanhados mais de perto, não poderão mais estar sozinhos. E normalmente, um filho é eleito como o cuidador, eleito pelos outros irmãos. E normalmente esse é o irmão que é divorciado, ou viúvo, ou solteiro, ou mora sozinho numa casa mais confortável. Então ele é visto pelos outros irmãos como o único cuidador do pai ou da mãe idosa. E já nesse momento, o idoso sente a rejeição dos outros filhos, porque ele percebe. Isso quando não existe até briga, né? Às vezes existe discussão entre os irmãos, porque nenhum deles quer assumir a responsabilidade de cuidar dos pais. Então, nessa fase, o idoso já sente aquela rejeição dos outros filhos, mas ao mesmo tempo ele se sente acolhido por aquele filho que vai cuidar dele, o filho que é o cuidador. Só que é comum também que esse filho cuidador, ele se acomode nessa função e ele deixe a sua vida social e profissional em segundo plano para cuidar daquele pai ou daquela mãe idoso. E aí ele vai colaborar para que esses outros irmãos se afastem mais, porque eles se acostumam e eles se tornam cada dia mais ausentes. E a carência afetiva do idoso vai aumentando. E com o passar dos anos, esse filho cuidador, ele vai se tornar idoso também. É comum isso. E ele vai estar exausto, vai estar já à beira de uma estafa, porque ele está sobrecarregado. E aí é comum que ele peça socorro aos outros irmãos. Ele peça, por favor, dá para você levar o papai ou a mamãe na fisioterapia, porque eu tenho que ter uma consulta também, ou eu estou fazendo um curso, ou por qualquer outro motivo, ou porque eu estou cansado. Aí é comum que os outros irmãos respondam: Nossa, você está cansado, mas você nem trabalha. Então, os outros irmãos que estão fora da realidade do convívio com o idoso, eles não sabem a sobrecarga de passar noites em claro. Por quê? Porque aquele irmão cuidador nunca incomodou os irmãos para vir ajudar. Nunca incomodou os irmãos para ajudar numa responsabilidade que é de todos. Então, talvez esse irmão cuidador, ele tenha uma parcela de culpa pela sua sobrecarga e por ter privado o pai ou a mãe idosa do convívio com os outros filhos. E isso vai acarretando no idoso uma carência afetiva, porque ele percebe a falta de interesse dos outros filhos, ele percebe a ausência dos netos também, ele percebe a falta de afeto e o idoso vai se tornando agressivo. Só que ele vai dirigir aquela agressividade para aquele filho que está cuidando dele, aquele filho que está ao lado dele. Ele não vai agredir o outro filho que viajou e não o convidou. Ele não vai agredir o outro filho que passou o Natal ou uma festa na casa de uma outra família e não veio visitar o pai. Ele vai agredir aquele filho que ficou com ele no Natal. Ele vai agredir aquele filho que não viajou,
Por quê? Porque ele vai agredir aquele filho que está próximo. Então é muito triste para o idoso e é muito estafante para o filho cuidador também. E além de triste, é crime. A gente tem que lembrar que existe o Estatuto do Idoso. E lá a legislação determina os direitos e os deveres de cada um. Então, a divisão de tarefas, ela está na lei, mas ela deveria estar, antes de tudo, na consciência de cada familiar. Porque todos têm o dever de cuidar. E todos têm o dever e o direito de descansar. O direito de viver a sua própria vida. Então, todos precisam de cuidados. Inclusive, aquele filho que cuida, ele também precisa de cuidados. Porque ele pode adoecer. E se ele adoecer, quem vai cuidar do idoso? E quem vai cuidar dele? Então, tem que haver uma divisão de tarefa. Porque essa situação faz mal para o idoso e faz mal para os outros irmãos. Para o que fica sobrecarregado e para aqueles que fogem à responsabilidade. E o que sai mais prejudicado é o idoso, porque ele se sente jogado, se sente carente, se sente inútil. Então, os filhos, eles têm que colocar na balança os direitos e os deveres. E tem que assumir a responsabilidade e dividir as tarefas. E quando um filho não pode dividir as tarefas porque ele trabalha, ele tem outras funções, ele pode ajudar pagando um profissional para cuidar do pai ou da mãe idoso. Para ajudar aquele irmão cuidador que não está dando conta mais. E é normal quando os pais, quando têm crianças pequenas, eles não contratam babás, funcionárias para ajudar na criação das crianças. Então eu não sei por que as pessoas acham tão absurdo quando se fala em contratar um cuidador profissional para os pais idosos. Porque existem profissionais maravilhosos e bem preparados para essa função. E a gente tem que lembrar que afeto e amor não é função do cuidador profissional. Então, o amor e o respeito devem estar acima de tudo na família. Eu já vi casos muito tristes, onde um irmão tomou conta do pai dele durante uns 20 anos, os últimos 20 anos de vida do pai. E quando o pai veio a falecer, esse irmão cuidador ainda teve que se defender na justiça, porque os outros irmãos queriam saber onde estava o dinheiro daquele pai que faleceu. Porque foi feito um desfalque na conta do pai. Só que o desfalque havia sido feito pelo outro irmão, justamente o irmão ausente, aquele irmão que nunca cuidou. Mas por quê? Porque o pai deu o próprio cartão e senha e poderes na mão daquele filho, porque achou que aquele filho precisava mais. Então, é muito triste. Quando chega numa situação de legislação, de ter que procurar uma justiça, é muito, muito triste e muito desgastante, sabe? Porque o amor e o respeito devem estar acima da lei. E não deveria precisar da sentença de um juiz para determinar períodos que o idoso deve ficar com cada filho. Isso é muito desgastante para o idoso. E não é justo. Não é família isso. Isso não é família. A autoestima do idoso vai aumentar muito se ele se sentir valorizado pela família. Se ele receber a atenção e o afeto que ele merece. E a família deve ver o idoso não como um empecilho, mas como alguém que merece ser cuidado, merece respeito, merece proteção. E novamente, a família tem que dividir
direitos e deveres de uma forma justa e honesta, e sempre mantendo o respeito mútuo. E se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, compartilha, se inscrevam no canal, toca o sino para receber todas as notificações. Um beijão para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!